Oi, gente, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre largura da asa nasal. Doutor, eu tenho uma asa nasal muito larga, eu tenho nariz largo, piora quando eu sorri. Tem como arrumar? Mas antes disso eu gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, compartilhassem, comentassem e se inscrevessem no nosso canal. Eu tenho nariz largo, eu tenho como melhorar na rinoplastia? Tem sim. E qual que é o nome desse procedimento que para mim, Gustavo, e para muitos médicos que realizam rinoplastia, isso faz parte, é um dos passos da rinoplastia. É a redução da base alar ou comumente falado, muita gente se fala o nome de alectomia. E o que é isso? Então, quando o paciente tem essa região do nariz mais larga, tem como fechar isso daí na cirurgia de rinoplastia. E muitos pacientes vêm no consultório e me perguntam assim, Gustavo, tem como eu só fazer o fechamento da asa nasal sem precisar fazer a rinoplastia? Tem, mas a indicação para se fazer isso é muito restrita, porque quando a gente vai falar de nariz, nós temos que ver o nariz como um todo. O nariz ele é tridimensional, então nós temos que ter toda a visão dele como o olho humano vê, como uma pessoa que está do teu lado está vendo esse nariz. Então ele vai olhar tanto a ponta, a largura, dorso, parte de baixo. E aí, o que é interessante, que eu sempre falo para os pacientes, nós não podemos olhar o nariz apenas na largura da base. Por quê? Vamos lá. Imagina que eu estou vendo o nariz que ele tem a base larga. Dificilmente é só a base larga. Geralmente é porque a ponta também é larga, o dorso é largo. Então, se eu vir e só reduzir a base do nariz, só estreitar essa região, a parte da ponta e o resto do nariz vai ficar desproporcional. Então ele vai perder aquela proporção que o paciente já tinha. Então se você só afinar a asa nasal, a ponta e o dorso, que já eram largos, vão parecer maiores ainda, ou seja, vão ficar mais desproporcionais. Então, sempre quando a gente vai fazer a rinoplastia, nós temos que ver esse conjunto, como eu disse. Então, afinando aqui, a ponta tem que estar mais fina e o dorso tem que estar mais fino para o nariz poder ser harmônico. Então, dificilmente um paciente ele vai ter indicação só para realizar a redução de base alar ou alectomia. Então, para mim e para a maioria dos cirurgiões que realizam rinoplastia, esse é um dos passos da rinoplastia. Quando a gente terminou a cirurgia, terminou de montar a ponta, terminou de estreitar todo o osso do nariz, trabalhar, evidenciar as linhas estéticas de sombra e luz, a hora que eu fecho o nariz, que eu vou tirar as medidas e ver se realmente a gente precisa ou não fechar essa asa nasal. E aí, quais são os parâmetros que a gente utiliza quando nós vamos fazer a cirurgia? Então, nós vamos utilizar parâmetros dos quintos faciais. Então, quando a gente pega uma foto do paciente de frente e nós vamos dividir o rosto em partes iguais, nós temos a região que passa aqui na cauda da sobrancelha com a região anterior do tragus, ela geralmente é igual às regiões entre os olhos, também entre as regiões intercantais e aqui por si só. Então isso nós vamos fazer nos quintos faciais. E geralmente a gente busca deixar a largura da asa nasal dentro desses quintos faciais. E também temos uma outra medida que a gente utiliza para ver o tamanho da narina. Por quê? Porque nós temos um limite de segurança para poder estreitar esse nariz, senão o paciente vai ficar com obstrução nasal, ou seja, com uma respiração trancada. E isso vai prejudicar a função do nariz. E dependendo também do caso, se é um nariz muito largo, às vezes a gente não consegue fechar tanto para chegar nos quintos faciais. A gente vai melhorar bastante essa largura, mas às vezes também nós temos um limite de pele que a gente consegue estreitar. Então por isso que é muito importante você conversar com o teu médico para saber o que vai ser feito no teu nariz, se vai precisar ou não. Muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, eu vou precisar fazer? Claro, quando tem uma asa nasal muito larga,
a gente vai fazer. Agora, quando está no limítrofe, eu só vou saber se vai precisar ser feito no momento da cirurgia, quando está terminando a cirurgia. Porque às vezes na hora que eu estruturo a ponta, que eu monto a ponta, muitas vezes automaticamente essa asa nasal ela já se fecha. Em outros casos, às vezes ela alarga mais ainda. Então a gente tem que vir e também fechar a asa nasal. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que quer fazer uma rinoplastia. Pode comentar aqui deixando tua dúvida que nós vamos ter o prazer em te responder. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, assim você vai ficar por dentro de todo o conteúdo assim que nós lançarmos no nosso canal. E também se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante e vai nos motivar cada vez mais a fazer vídeos para vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!